Bom, então repetindo aqui a pergunta do Rafael. Ele perguntou quando é que a gente usa energia interna e quando é que a gente usa entalpia. A gente usa energia interna normalmente quando o sistema é fechado, e a única exceção de um sistema fechado que a gente mede as variações de energia dentro do sistema usando entalpia é quando a gente faz a hipótese do sistema ser a pressão constante, e isso faz com que a gente consiga fazer essa transformação aqui no balanço de energia de um sistema fechado. Para todas as outras, a grande maioria, especialmente quando o volume for constante, a gente vai perceber que o trabalho aqui nesse caso vai ser zero e o calor trocado vai ser a variação de energia interna. Então, você usa energia interna em sistemas fechados, com exceção de um sistema que é a pressão constante. Quando a gente está falando, então, de um sistema aberto, nesse sistema aberto, normalmente a gente vai usar a entalpia para definir a energia que está sendo carregada pelas correntes para dentro do sistema. Então, se a gente tiver aqui a hipótese do nosso sistema como estado estacionário, a gente não vai usar a energia interna. A gente só vai usar a energia interna para definir o acúmulo de energia dentro do volume de controle se a gente tiver com um sistema transiente. E aí, exemplo de sistemas transientes, se você for fazer o balanço de energia, por exemplo, para um foguete. Então, o foguete é um exemplo claro aqui de um sistema que ele é transiente. Por quê? Porque a massa que tem aqui de combustível dentro de um determinado instante, ela vai sendo consumida pela reação para poder você conseguir fazer a propulsão do foguete. Então, não só a massa, como também a energia aqui dentro do sistema pode estar mudando. E aqui a gente tem, então, umas hipóteses diferentes. Mas, dentro dos equipamentos de processo da engenharia química, a gente vai sempre fazer a hipótese de estado estacionário. Porque, normalmente, novamente, a gente está preocupado em termodinâmica em saber quais são os limites operacionais do equipamento, qual a maior eficiência, qual é o maior rendimento, qual é o maior calor trocado ou o maior trabalho fornecido por um determinado equipamento. Então, normalmente, a gente foge um pouco do transiente, tentando chegar no equilíbrio. Ok? Respondido aí, Rafael, pergunta? Mais alguém tem alguma Sim, pergunta? professor. Vocês podem ficar à vontade, tá? Para perguntar o que vocês quiserem. Ok. Então, ninguém se manifestou, vamos embora. Então, vocês perceberam que eu fiz eu troquei um pouco do sistema, porque o livro ele interrompe para poder falar sobre dados termoquímicos. E aí eu vou falar agora sobre dados termoquímicos, mas eu procurei adiantar as duas equações de balanço que a gente tem, balanço de sistema fechado, balanço de sistema aberto. Agora eu vou falar dessas características, e aí depois a gente fala sobre a questão de trabalhos com gases ideais. Aí a gente vai conseguir chegar naquelas equações específicas de trabalho em sistema adiabático, para cada hipótese de processo que a gente tiver, ok? Bom, então, falando sobre dados termoquímicos, a gente precisa, então, fazer algumas definições aqui com vocês, para que a gente possa ter a nomenclatura correta de como representar esses sistemas, ok? Então, a primeira definição é o que é CP e o que é CV. Então, CP, a capacidade calorífica, a pressão constante, ela vai ser justamente a medida do calor trocado à pressão constante em relação à temperatura. Então, a gente vai conseguir provar, a gente já provei aqui, né, com a pergunta do Rafael, que o calor trocado à pressão constante é a variação da entalpia. Então, a gente tem aqui a variação da entalpia em relação à temperatura, quando isso medido a pressão constante. Enquanto que o CV, ou seja, a capacidade calorífica a volume constante, ela é du dt a V. Então, se é capacidade calorífica a pressão constante na derivada parcial. Capacidade calorífica, volume constante na derivada parcial. Então, o que isso quer dizer? Capacidade calorífica é o quanto uma determinada substância consegue acumular de energia para elevar um grau na sua temperatura. Lembra daquela definição de ensino médio? Quantas calorias você precisa para elevar 1 grau Celsius, 1 quilograma de uma determinada substância? Exatamente a mesma, é bem parecido. Só que aqui a gente precisa fazer essa diferenciação entre o que é CP e o que é CV. Então, qual seria o efeito de cada um deles se você está considerando pressão ou a volume constante em um determinado processo? Então,
aqui a gente sabe, então, que essa medida desse calor vem justamente de você conseguir fazer a hipótese de pressão constante em um sistema fechado. Isso daqui vai te fazer com que o calor seja igual à variação de entalpia. E se o volume for constante em um determinado sistema fechado, o calor trocado vai ser igual à variação de energia interna dentro desse sistema, ok? Certo, então, se isso são as definições que a gente tem de CP e CV, é interessante a gente saber algumas hipóteses que a gente tenha sobre CP e CV. Então, primeiro, se você está trabalhando com gases ideais, se você está trabalhando com gases ideais, a gente precisa, então, ter uma noção de que esses gases ideais aqui, eles têm como característica o fato de que CP e CV, eles são funções somente da temperatura. Eles não são função da pressão ou do volume. Então, quando a gente está falando, então, de gases ideais, a gente tem a definição um pouco alterada. A gente vai ter CP igual a DH dt e CV igual a du dt. Professor, qual a diferença de um para o outro? Bom, a diferença é que, nesse caso aqui, você tem a entalpia como uma função vetorial. Ou seja, a entalpia está dependendo de mais de uma variável independente. Ou seja, ela depende de temperatura e pressão, por exemplo. Enquanto que aqui, você tem a energia interna também dependendo de temperatura e volume, como por exemplo. Enquanto que aqui não. Aqui você tem uma derivada normal, digamos assim. E aqui você consegue fazer, então, a medida do que é o ΔH, como sendo integral de Cp dt. Obviamente, aqui não é uma integral indefinida, é uma integral definida dentro das variações de temperatura que você está observando no sistema. Tanto ΔH quanto ΔU. Tem um até T2 de CVDT. Tudo bem? Outra característica dos gases ideais é que normalmente você pode assumir que os gases ideais possuem Cp e Cv aproximadamente constantes. Constantes em relação ao quê? Constantes em relação à sua única variável independente, que é a temperatura. Então, a função f de t que define Cp e Cv é uma função que é constante. Professor, isso é válido quando? Quando você tiver uma baixa variação de temperatura. Então, deixa eu assinalar aqui as observações. Então, aqui é a primeira observação sobre Cp e Cv para gases ideais. Aqui é a segunda observação. A validade da segunda observação é quando você tiver um ΔT pequeno, uma variação de temperatura pequena para esse sistema. Sempre que você tiver essa variação pequena dentro de um determinado sistema, isso vai fazer com que você possa considerar Cp e Cv aproximadamente constantes. Isso sendo gás ideal ou gás real. Essa observação é válida para qualquer substância. Professor, por quê? Porque a função que define Cp e Cv, ela é meio que lenta em uma determinada faixa de temperaturas. Então, se você observar aqui os gráficos que definem Cp e Cv, você vai ter mais ou menos um gráfico assim. Então, aqui vamos imaginar que seja o calor trocado em ΔU, e aqui você vai ter a variação de temperatura, ou a temperatura, basicamente. Então, quando você tem aqui uma faixa de temperatura pequena de trabalho, se isso daqui é ΔU, se isso daqui é o calor trocado, né? Então, a inclinação dessa curva vai ser du dt, que vai ser igual a CV. Então, a reta tangente aqui nessa curva, ela está te dizendo qual é o valor de CV. Se é dessa forma, com uma baixa variação de temperatura, se você tem uma variação estreita de temperatura aqui, por exemplo, aqui tem um T2, essa inclinação ela não vai variar muito. Mas se você tiver uma grande variação aqui de temperaturas, vou botar aqui T2', como sendo a hipótese da segunda temperatura sendo muito maior, isso vai fazer com que essa inclinação ela possa variar com a temperatura.
ok? E aí, qual é a consequência disso? Aí o CV ele já vai ser dependente da temperatura. Uma análise parecida a gente consegue fazer com o CP e tem como resultado basicamente a mesma coisa que a gente está vendo aqui para CV, ok? Certo. Então, normalmente, então para gases ideais, não só para gases ideais, mas para qualquer substância, você tem a hipótese de que o fantasma pegou meu OneNote aqui. Então, vou que eu repito aqui a informação para vocês. O que é isso daqui? É o gráfico de calor, que é igual ao ΔU, certo? Isso daqui é a temperatura. A gente está assumindo que o calor com a temperatura, ou seja, se você observar esse gráfico aqui, é interessante porque em baixas temperaturas você está vendo que a variação de temperatura para um mesmo quilojoule adicionado aqui, por quilograma, ele vai ser diferente da variação que você vai ter em altas temperaturas, tá? Então, isso daqui é claramente a dependência do CV com a temperatura, da capacidade que ele tem de absorver o calor sem mudar a sua temperatura, pensando assim, ok? Então, aqui a gente vai ter T1, T2, T1 e T2 próximos, você vai ver que não tem grande variação de CV aqui nesse percurso, mas se você tiver um T2 aqui mais profundo, você vai ter uma grande variação do CV com a temperatura, ok? Sucesso. Então, só lembrando, normalmente a gente pode equacionar CP e CV por uma equação geral. No livro de vocês ele faz essa abordagem. Então, é uma equação que tem uma cacetada de parâmetros. Por quê? Porque ela é a tentativa de ser uma generalização para qualquer substância. Como as substâncias são muito diferentes entre si, então normalmente você vai ter uma equação que é meio grandinha. Então, você vai ter A mais PT mais CT2 mais DT elevado a menos 2 mais T a terceira. Tem algumas versões que tem uma exponencial, tal, então dependendo da literatura de onde você tirar, você vai ter diferentes formas. Nem todas as substâncias vão ter todos esses parâmetros, tá? Alguns vão ter esses parâmetros zerados. Dependendo aí, se você estiver pegando oxigênio ou estiver pegando CO2, eles vão omitir alguns parâmetros porque é o melhor ajuste que tem. Professor, de onde é que veio essa equação? Da cabeça de alguém que estava fazendo as medidas de CP, por exemplo. CV vai ter basicamente um valor muito parecido com isso. Tranquilo? Deixa eu ficar de olho no chat aqui para saber se vocês perguntaram alguma coisa. Não? Então, não tocando para frente. Então, isso daqui é uma equação polinomial. Então, no caso em que você não puder fazer a hipótese de que os dados eles são independentes com a temperatura, você pode integrá-los. Então, dentro da hipótese aqui de que ΔT é muito grande, então você pode calcular, por exemplo, a variação da energia interna de um gás ideal através da integral de CP para CV, que é uma equação que tem mais ou menos aquele tipo ali, A mais BT mais CT ao quadrado mais DT a menos 2 mais ET a terceira. Isso aqui DT, entre T1 e T2. Então, tranquilo, você consegue fazer essa integral aqui, é um polinômio, então você é facilmente integrado para poder você obter qual é a função de ΔU com as variações de temperatura. Tudo bem? Ok. Professor, quando é que a gente sabe que a gente vai precisar integrar entre dois pontos ou que a gente vai usar a tabela? Que tabela? Você está falando da tabela de vapor? Porque assim, muitas questões a gente vai precisar puxar dados de lá, só pegar estado 1 e estado 2, fazer a diferença, que nem se falou antes ali na própria definição da entalpia, né? Mas às vezes a gente vai precisar fazer um integral aí, substituir, enfim, ajeitar os coeficientes. Como é que a gente sabe como é que a gente vai para um lado ou para o outro? No caso de vocês têm normalmente um acesso limitado às tabelas. Então, se for vapor de água, você vai ter a preferência de usar a tabela para poder não ter que fazer a conta na integral. Mas se for, por exemplo, dióxido de carbono, metano, qualquer outra substância, você não tem ela tabelada com acesso fácil. Então, vai ser mais fácil você já integrar diretamente nessas funções. Outra coisa é se você tiver que fazer muitas interpolações nos estados.
Normalmente, o fim aqui não é você, não é te ensinar a interpolação. Eu já estou partindo do pressuposto que você já sabe disso. Então, às vezes, eu fujo desses pontos que você precisa interpolar para poder você já pegar direto o dado ali na tabela. Mas quando você tem que interpolar e fazer várias interpolações, aí você tem que começar a dosar o que é mais fácil. Fazer essa integral de um polinômio, ou se você vai ter que ficar fazendo as interpolações. Do ponto de vista prático, é sempre muito mais fácil você fazer essa integral, porque você mexe num programa e você consegue já fazer isso daí para qualquer substância que você informar A, B, C, D, T e E. Ok? Então, é dosagem realmente. No dia a dia de vocês aqui na disciplina, é você avaliar, não, é vapor de água, então vou dar preferência para a tabela, porque eu já consigo coletar os valores lá. E aqueles valores são bem precisos. Não tem problema de precisão assim, ok? Se não for tabela de água, ao invés de eu ficar procurando uma tabela confiável da propriedade da substância, eu vou usar logo a integral se o ΔT for muito alto. O que é um ΔT muito alto? Aí depende. Depende porque depende do nível de precisão que você precisa, depende do que você está fazendo. Então, normalmente a questão vai te deixar claro se é para você fazer integral ou não. Tranquilo? Beleza. Depende da faixa de temperatura também, né? Se forem uma Isso, variação em temperaturas baixas e especialmente da temperaturas faixa de altas. temperatura. Especialmente da faixa de temperatura. Tranquilo? Beleza. Show. Então, vamos lá. CP tem mais ou menos uma mesma equação do que vocês estão vendo aí. A gente já fez essa abordagem para. O que eu comentei aqui de delta U é também válido para delta H. Então, se você tem um delta U dessa forma, você também vai ter o delta H, só que com os A, B, C, D, T e E, cada um para a sua formulação. Ok? Certo. Então, bom, aqui a gente pode começar, então, para gases ideais ainda, começar a estabelecer uma relação entre CP e CV, ok? Se você está trabalhando com líquidos, e aí aqui é sem ser de gás ideal, tá? Esse aqui em roxo eu estou anotando as observações para gases ideais. Vou anotar aqui como observação. CP vai ser aproximadamente igual a CV quando você estiver trabalhando com componentes incompressíveis. Vou até destacar isso daqui. CP e CV são aproximadamente iguais quando você está trabalhando com componentes incompressíveis. O que é um componente incompressível? Líquidos e sólidos. Então, fase líquida e fase sólida normalmente são incompressíveis. E aí, para pensar comigo, se um determinado componente é incompressível, ou seja, ele não altera o seu volume específico com o aumento da pressão, você não consegue perceber uma grande modificação dele com esse aumento da pressão, então qual vai ser a diferença do calor trocado a pressão constante e a volume constante? Nenhuma, né? Porque se o componente é incompressível, tanto faz você manter o volume constante ou a pressão constante. Sempre vai ter o mesmo resultado, o mesmo comportamento daquela determinada substância. Por isso que a gente fala normalmente de capacidade calorífica, quando a gente está falando de líquidos e sólidos. A gente não especifica se é a pressão constante ou o volume constante. Normalmente, fases compressíveis é que possuem diferença nesse comportamento. Ok? Então, essa observação é interessante. E aí, vamos anotar aqui, quando a gente está falando, então, de gases ideais, qual é a relação que a gente consegue estabelecer entre CP e CV? Então, vamos partindo da definição de CP, vamos partir aqui da definição geral de dH, dt, AP. A gente sabe que a definição de H é justamente U mais PV. Então, aqui a gente consegue fazer as derivadas em relação a isso. Se a gente está falando, então, dessa forma aqui, a gente consegue substituir ddt, a pressão constante, de U mais PV. Isso daqui, então, vai ser du dt AP, mais du dt de RT, se for aceito aqui
o fato de que isso daqui é um gás ideal. Então, aqui eu estou aplicando que é um gás ideal. Ou seja, PV é igual a RT. Tranquilo? Bom, então, aqui a gente vai ter a derivada aqui de RT, R é constante, vai para fora, dt, AP constante, vai ser igual a 1. Então, a gente vai ter CP, que é igual a du dt, AP mais R. Tranquilo? Bom, então, se a gente está falando para o gás ideal, a gente sabe que a gente não vai ter essa independência com P. U vai ser uma função que só depende da temperatura. Então, tanto faz a pressão estar constante ou não. Isso aqui, então, vai se tornar uma derivada do tipo du dt mais R. E isso aqui vai se tornar Cp, que é igual a Cv, mais R. Essa daqui é a relação que a gente tem entre Cp e Cv. Então, a diferença de Cp e Cv é só a constante R. Tranquilo? Por isso que nos dados que você tem aí no livro, ele vai te tabelar um dos dois. Ele vai te trabalhar com, por exemplo, o CP. E aí, com esse CP, com essa capacidade calorífica a pressão constante, você consegue os dados de CV através dessa equação. CP, que é igual a CV mais R. Isso aqui é válido para quê? Para gases ideais, tá? Tranquilo? Ok, então, uma outra forma que para qualquer substância da gente trabalhar com esse sistema, e principalmente matematicamente fica mais fácil, é se a gente fizer o uso de capacidade calorífica média. Vocês lembram aí do seu queridíssimo, das suas queridíssimas aulas de cálculo que uma determinada propriedade y média, ela pode ser escrita como sendo a integral de y dx dividido pela integral de dx, ok? Então, se eu estou te definindo a capacidade calorífica média, eu posso pegar aqui o Cp médio de uma determinada substância, vai ser igual à integral de Cp dt, isso aqui dividido pela integral de dt. Você está trabalhando aqui nos estados 1 e 2, então o Cp médio ele vai ser a integral da sua equação de Cp dt entre os estados 1 e 2, dividido por ΔT, T2 menos T1. Tudo bem? Qual é a vantagem de você fazer isso daqui? É porque se você observar, você vai poder substituir a sua integral de Cp dt como sendo igual a Cp médio que multiplica ΔT. Então, para todos os efeitos, quando você estiver calculando, por exemplo, a variação de entalpia, ao invés de você utilizar uma integral, nos estados 1 e 2, você vai poder substituir essa integral pelo valor médio de Cp. E aí você tem aquela equação tão simplificada quanto como se Cp fosse constante com a temperatura. Na verdade, Cp não é, mas você está pegando o valor de Cp que dá certo, que dá para poder você fazer através dessa correlação. E aí não é tanto correlação, né? É justamente você fazer o uso do que é a propriedade média. Então, se você pegar aquela propriedade média, você está representando aquela integral dentro dessa faixa de temperatura. Então, alternativa 1, você pode considerar Cp constante com a temperatura. Isso pode perder precisão dependendo do tamanho da faixa de temperatura que você está utilizando. Alternativa 2, você pode utilizar o Cp médio. Se você não tem dados de Cp médio, aí fica melhor você utilizar realmente a integral do CP. E aí a integral do CP vai te dar o valor tão preciso quanto você tivesse uma boa média desse CP em função da temperatura. Tudo bem? Então, normalmente você tem esse CP médio, a gente pode tabelar esse CP médio também, existem algumas tabelas de CP médio, mas o que é interessante é você realmente verificar caso a caso dentro da sua faixa de temperatura. Ok? Tudo que a gente está falando aqui de CP é tudo calor sensível. Então, sempre que a gente estiver falando aqui, a gente está falando de calor sensível.
Professor, que diabo é calor sensível? É o que o nome está dizendo. Ele é sensível, você consegue perceber através das alterações de temperatura. A temperatura é sensível a esse tipo de calor que está entrando dentro da substância. Existe um calor que é muito comum também em processos de engenharia química, então normalmente a gente consegue perceber muito essa presença desse tipo de transferência de calor, é o calor latente. Então, o calor latente, ele ocorre quando você tem, normalmente, uma transferência de fase de uma substância pura. Então, normalmente, quando você tem mudança de fase em substâncias puras, a principal característica é que pressão e temperatura são mantidas constantes. Como é que a gente sabe, como é que a gente consegue provar isso? Lembra da regra das fases de Gibbs? Então, você tem aqui F, que é igual a 2 menos π mais N. O que é F? É o número de graus de liberdade desse determinado sistema. Então, se a gente está aqui num vaso de pressão, e a gente tem água sendo evaporada. Então, você tem aqui um líquidozinho, água na forma líquida e água na forma vapor. Vapor, isso daqui é o nosso líquido. Então, se você está adicionando calor dentro desse determinado sistema e está mudando a fase, qual é a correlação que você tem aqui entre calor e temperatura? Então, se a gente fosse fazer um gráfico aqui desde o começo desse processo, um gráfico da quantidade de calor que você adiciona pela a variação da temperatura, isso aqui seria mais ou menos assim. Enquanto você tiver líquido, somente líquido, você vai conseguindo aquecer e aumentar a temperatura do líquido. Chega uma determinada temperatura que você não consegue mais perceber a alteração desse componente, a temperatura desse componente. Você iniciou a evaporação. Então a gente tem aqui o estado 1. Deixa eu fazer 3 desenhozinhos aqui dos diferentes estados do nosso vaso com a nossa água. Então aqui você tem aqui líquido completamente tomado aqui dentro desse sistema. Você continua aqui com a injeção de calor dentro desse sistema. E tem um terceiro estado, em que você só tem vapor dentro daqui do sistema. E você continua aquecendo. Quer ver a desgraça acontecendo aqui. Então, bota calor nesse negócio. Então, a gente tem 3 estados aqui no nosso sistema. Estado 1, estado 2, estado 3. Ok? Então, no estado 1, você está aqui até nesse sistema, nessa forma de aquecimento. No estado 2, como a gente estava comentando aqui das regras das fases de Gibbs, você vai ter o quê? F, que é igual a 2 menos número de fases aqui no estado 2. Vai ser 2, número de componentes, a gente está considerando água pura, 1. Então, o grau de liberdade é igual a 1. O que quer dizer grau de liberdade igual a 1? É que quando você define aqui para o sistema uma temperatura, você já tem a pressão dele fixa. Ok? Então, se você está fazendo isso de forma que você mantenha a pressão fixa, a temperatura ela vai ser mantida constante porque você está alterando a pressão para manter a pressão, então a temperatura vai ser mantida a mesma. Então, se a gente está fazendo esse aquecimento todo aqui, mantendo sempre a mesma pressão, a gente vai perceber que nessa curva de aquecimento, esse período aqui da fase roxa, ele não altera a temperatura. Ok? E na fase 3, depois que a gente evaporar completamente o líquido, a gente vai voltar a perceber um aumento da temperatura. Então a gente tem fase 1, essa curva azul, durante a fase 2 é aqui a parte roxa, e durante a fase 3 é aqui essa parte vermelha. Ok? Um outro gráfico parecido com esse daqui, que você consegue perceber a mesma coisa, é o gráfico PV. Gráfico de pressão pelo volume. Então aqui a gente tem aquele domozinho de saturação, ponto crítico aqui da substância. Você sabe, então, que esse ramo aqui da esquerda é o conjunto de transições de fase da fase líquida para para o sistema multifásico. Então, vou até colorir aqui de maneiras diferentes esse sistema. Deixa eu apagar esse domo de saturação e vou escrever ele dessa forma.
Essa curva azul aqui é o conjunto de transições de fase que você tem entre a fase líquida para a região de equilíbrio líquido-vapor. E a conjunto aqui de pontos em vermelho é justamente a região da fase vapor, que você pode também vir para a transição do equilíbrio líquido-vapor. Tudo bem? Nesse sistema que a gente está fazendo aquecimento, a gente está mantendo a pressão constante. Então, a pressão constante no gráfico PV é essa reta horizontal aqui, ó. Tranquilo? Então, a gente está partindo de um ponto aqui, na região de líquido. A gente chega aqui nessa região da saturação, do líquido saturado, permanece aqui dentro da saturação até atingir o vapor, e depois aqui a gente vai para outra. Então, como é que a gente consegue perceber esse mesmo gráfico aqui que a gente tem na função do calor em função do tempo, desculpa, calor em função da temperatura, nessa relação que a gente tem da pressão no volume? Você consegue perceber se você desenhar três isotermas diferentes. Então, você tem uma isoterma aqui de menor temperatura, ok? Essa isoterma está meio doente, porque não é para poder mudar a temperatura durante a saturação. Ok. A gente tem uma outra isoterma aqui, dessa forma, e a gente vai ter uma terceira isoterma. Então percebe, então, que aqui a gente tem a representação das três isotermas para as três temperaturas de interesse. Então, aqui, a temperatura T1, que a gente começou, o sistema, temperatura T2, essa temperatura T2 é uma temperatura especial, ela é também chamada de temperatura de saturação a uma determinada pressão, e você tem aqui a temperatura T3. Então, cada isoterma dessa daqui que a gente desenhou está associada. A isoterma azul é a isoterma T1, a isoterma roxa é a isoterma T2, e a isoterma vermelha é uma representação gráfica e aproximada do que seria a temperatura T3. Alguma dúvida? Perguntas? Reclamações? Queixas? Ok, então, certo. Da mesma forma que a gente tem para o equilíbrio líquido-vapor, você tem calor latente para qualquer outra região de transições de fase que você tem dentro do sistema. Então, isso é válido também, e melhor observado, quando a gente está falando de diagramas pressão-temperatura. Mesma observação que eu fiz aqui para o equilíbrio líquido-vapor, a gente pode fazer isso também para quando a gente está falando do gráfico de pressão-temperatura. E aqui você tem pressão crítica, ponto triplo, e aqui você tem várias regiões. Essa região aqui é a sua região de líquido, aqui você tem a região de vapor, e aqui você tem a região de sólido. Então, cada linha dessa, num diagrama pressão-temperatura para uma substância pura, você tem uma região em que, durante a transição de fase, o recebimento de calor não acarreta alteração de temperatura. Que, professor? É isso mesmo. Então, se você está aqui na região de líquido, e você começa a aquecer o sistema, ele vai alterar a temperatura, todos a pressão constante, né? Ele vai alterar a temperatura até chegar no equilíbrio líquido-vapor. Aqui você vai ter mudança do volume específico da substância, você vai aquecer o líquido, ele vai se transformar em vapor, sem alteração da temperatura. Até que você torne todo o líquido em vapor, aí você volta a alterar a temperatura novamente. Então, toda essa região de transição de fase, dentro de um diagrama pressão-temperatura, está tudo aqui em cima somente desse ponto. Então, cada ponto aqui, entre essa reta que está no ponto triplo ao ponto crítico, cada ponto desse daqui representa uma região de evaporação ou de condensação, dependendo do sentido que você tiver. Evaporação para quando você está injetando calor, condensação para quando você está retirando calor. Sucesso? Tranquilo? Da mesma forma, você também tem aqui para essa região do sistema. Você está partindo aqui de um sólido, você pode ir aquecendo esse sólido, ele vai alterando a sua temperatura até chegar na temperatura em que ele inicia a fusão.
Depois disso, quando você terminar completamente a fusão desse determinado sólido, ele vai se tornar líquido, e aí sim entra o calor sensível, alterando a temperatura do líquido. Então, essa reta aqui, vocês conhecem ela também separa os processos aqui, que você tem processo de fusão ou solidificação. Tranquilo? E por último aqui, mesmo blá blá blá, mesmo esquema aqui do que eu estou falando para vocês, você parte aqui do sólido, se você tiver uma pressão baixa o suficiente, ao invés do sistema se tornar líquido para depois se tornar vapor, aqui ele vai se tornar, na verdade, ele vai se transformar vapor diretamente. E aí essa curva a gente chama essa curva de sublimação. Tranquilo? Bom, isso é o calor latente. Então, normalmente os calores latentes, eles têm dependendo da massa que você tiver dentro do sistema, eles têm como se fosse ordem de grandeza um pouco maiores do que quando você está comparando com os calores sensíveis, tá? Como você tem uma mudança de fase, você está transformando muito a substância. Então, você está rompendo aqui aquele estado agregado que você estava no líquido e está indo para um estado de vapor. Então, normalmente, o vapor ele carrega consigo uma maior energia. E aí, se carregar consigo uma maior energia, quer dizer que ele recebeu durante o processo de evaporação. Tudo bem? Isso é bem interessante para quando você está fazendo análise dos equipamentos de processo. A gente colocou tudo como trocador de calor, mas no trocador de calor, entre os trocadores de calor, a gente também vai ter um caso específico que são os das caldeiras. Então, normalmente a caldeira você pode fazer uso dos dois tipos de calor. Ela recebe calor para um líquido subresfriado e vai aquecendo esse líquido subresfriado até ele se transformar em um vapor superaquecido. Então você tem contribuições de calor que são calores específicos, ou desculpa, calores sensíveis, e você ainda tem uma contribuição do calor latente desse sistema, ok? Normalmente você trabalha esse caso, ao invés de você pegar cada pedaço desse e calcular as integrais, aí fica mais fácil você realmente pegar um gráfico de pressão e entalpia para esses fluidos de processo. E aí, normalmente, esses processos que utilizam caldeira, você tem um fluido de trabalho, e esse fluido de trabalho tem as propriedades já compiladas em termos de gráficos de pressão e entalpia, por exemplo. E aí fica mais fácil de você trabalhar com eles. Tudo bem? Alguma pergunta? Bom, se vocês não têm pergunta, então, na próxima aula, a gente vai falar, então, sobre calor de reações, e aí a gente vai juntar isso tudo para poder a gente estar falando, exercitar um pouco disso também, justamente com aqueles balanços que a gente tem dos equipamentos. Então, ao invés de a gente ter as entalpias já dadas diretamente para vocês, a gente vai passar a calcular essas entalpias a depender do tipo de calor que a gente está vendo sendo transferido em cada um dos equipamentos. Tudo bem? Se tem alguma dúvida, pergunta? Professor, Diga lá. o que é essa qualidade nas questões? Pronto, qualidade é a definição do quanto você tem de vapor dentro de uma determinada substância. Então, seria uma razão entre o vapor. Qualidade aqui, o X, seria mais ou menos o quanto você tem de vapor em relação ao que você tem de total, se não me engano. Alguns podem definir calor como sendo essa razão de vapor em relação ao total, ou pode ter uma relação entre vapor e líquido, por exemplo, mas eu acho que nas questões que vocês têm aí, é tudo vapor em relação ao total. Tá? Então, como se fosse a massa, a fração de vapor em relação ao tudo que você tem. Tudo bem? Certo. Então, se você tiver 100% de qualidade, você está em cima da região de vapor saturado. Se você tiver 0% de qualidade, você está em cima da região de líquido saturado. Certo? Ok. Mais alguma dúvida? Sem dúvida? Então, basicamente isso hoje para a gente, tá? Qualquer dúvida, se vocês estiverem nas listas, a gente vai se falando. Tá bom? Até mais, gente. Bom final de semana, tá? Valeu, professor. Até terça. Até terça, sucesso.